Você já ouviu falar em Vorprüfungsdokumentation, mas não sabe muito bem como funciona, o que é necessário para pedir, se é obrigatório ou não para estudar na Alemanha, se você precisa dela ou não. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de forma clara e direta o que é essa Vorprüfungsdokumentation, quem precisa dela e como você consegue e quando você deve pedir. Bom, então vamos começar. O que é a Vorprüfungsdokumentation? É um documento que a UniAssist faz para que você possa se inscrever ou possa aplicar em universidades da Alemanha. Esse documento, ele avalia toda o histórico escolar. Nesse documento aparece se você precisa de fazer um Studienkolleg, se você não precisa, se já é válido o sistema, o seu ensino médio que você fez já é válido para entrar diretamente na universidade ou não. E também eles fazem a conversão das notas. Como vocês sabem, na Alemanha o sistema de nota é diferente. Então, para poder aplicar numa universidade, as universidades precisam de saber qual nota você tem no sistema alemão. E normalmente esse documento da UniAssist, ele faz essa conversão para você e aparece já escrito a sua nota e se você pode entrar diretamente ou não. Tá, e quem precisa desse documento? Normalmente, as pessoas que precisam de fazer uma Vorprüfungsdokumentation são aquelas pessoas que não entram pelo processo de aplicação como dos alemães e europeus. Ou seja, as pessoas que fizeram ensino médio fora da Europa, as pessoas que não têm um passaporte europeu, as pessoas que não fizeram nenhuma formação técnica na Alemanha ou que não moram na Alemanha. Todas essas pessoas que não podem entrar pelo grupo dos europeus, elas vão precisar provavelmente de uma Vorprüfungsdokumentation. Lembrando que o fato de você estar dentro desse grupo não significa que você vai precisar dessa documentação. Ou seja, algumas universidades não pedem a Vorprüfungsdokumentation e, em alguns casos, algumas universidades pedem para uns cursos, mas não para outros. Então, vale a pena olhar em cada universidade se o curso que você quer fazer precisa da Vorprüfungsdokumentation ou não. Lembrando que há algumas universidades também que elas não fazem esse processo de aplicação pela UniAssist. Então, normalmente, essas universidades também não precisam. Há algumas que não fazem o processo pela UniAssist, mas precisa da documentação. Há outras que não tem nada a ver com a UniAssist. Então, nesse caso, você não vai precisar porque elas mesmas fazem todo esse processo. Então, como eu disse, vale a pena olhar cada universidade, se nesse caso aplica para você ou não, se você precisa ou não da Vorprüfungsdokumentation. Tá, então quando pedir essa Vorprüfungsdokumentation? Bom, se você já sabe que você tem um direkte Hochschulzugangsberechtigung, eu não sei se vocês sabem como ver isso, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima. Vocês podem dar uma olhadinha como fazer todo o processo. Vale a pena olhar primeiro se você tem um Direkte Hochschulzugangsberechtigung ou não. Em alguns casos, as pessoas que já fez uma universidade em algum outro país, elas normalmente não precisam de passar pelo Studienkolleg, pode entrar diretamente. Nesse caso, se você precisa da Vorprüfungsdokumentation, é o melhor momento de pedir, porque você já sabe que você não precisa de passar pelo Studienkolleg. Aquelas pessoas que precisam de passar pelo Studienkolleg, não vale a pena pedir a Vorprüfungsdokumentation antes, porque de toda forma você não vai receber essa Vorprüfungsdokumentation até que você não termine o Studienkolleg. Então vai ser meio perder tempo e dinheiro, porque depois você vai ter que fazer de novo esse pedido, né? Então, aquelas pessoas que precisam de fazer Studienkolleg, que sabem que precisa de fazer o Studienkolleg, faça primeiro e depois peçam a Vorprüfungsdokumentation. Assim você vai gastar menos dinheiro e ter menos estresse. Aquelas pessoas que já fizeram o Studienkolleg, que já fizeram o Feststellungsprüfung, podem já pedir a Vorprüfungsdokumentation. Você pode pedir durante o ano inteiro, não tem prazos. Vale a pena pedir assim que você sabe que já pode pedir, ou seja, se você já olhou no site e já tem o Direkte Hochschulzugangsberechtigung ou já tem o Feststellungsprüfung, peça já isso de uma vez, porque normalmente demora entre 4 e 6 semanas para ficar pronto. E pode ser que, se você não tem isso a tempo, você não consiga aplicar na universidade. Então, vai perder o prazo porque pediu a Vorprüfungsdokumentation muito tarde. Então, assim que você tiver já as condições, já cumprir os requisitos para poder pedir, peça de uma vez.
e assim você não tem muito estresse. Tá, e como pedir essa Vorprüfungsdokumentation? Você precisa de ir no site da UniAssist e ir lá criar uma conta. Depois que você já tem uma conta lá, você precisa de preencher o formulário para a Vorprüfungsdokumentation e indicar qual universidade você quer aplicar. Então, você faz um processo por universidade. Significa, se você quer aplicar em várias universidades, você precisa de fazer para diferentes universidades. Claro, isso não é de graça, tem um custo. A primeira que você fizer custa 70 euros, as seguintes custa 30 cada uma delas. Bom, e depois você precisa de enviar os documentos. Você tem que mandar os documentos em original e uma tradução juramentada para o inglês ou para o alemão, caso os seus documentos não estejam em inglês ou em alemão. Você precisa mandar normalmente o histórico, o Studienkolleg, Feststellungsprüf, todos a documentação que indique como o seu processo, o ensino médio, tudo que você fez para poder ter o acesso à universidade na Alemanha. Normalmente há 2 processos para fazer isso. No site da UniAssist eles indicam qual universidade, se você pode fazer de forma online, ou seja, as universidades que têm a opção de Reine Online Bewerbung, você manda os documentos todos online. No próprio site você consegue pôr os documentos lá, de forma que vai tudo mais rápido. Há universidades que não oferecem essa opção, então você precisa de mandar tudo por correio. Tem que mandar o original por correio, tem que mandar a tradução por correio. Então, fique de olho em qual caso, se você precisa de mandar por correio ou se serve somente online, que realmente é a opção mais rápida e eu acho que até também é mais segura, né? Pelo caso de mandar por correio, pode ser que o documento extravie, então online eu acho que se você tem a opção de fazer uma universidade online é até mais fácil. Aí depois, tá, legal, eu já fiz, passaram 4 a 6 semanas e depois, o que eu faço com isso? Normalmente depois que você já pediu, você vai receber esse documento na UniAssist, eles vão te mandar. Com o documento você pode aplicar já diretamente para o curso que você quer fazer. Ou seja, você vai com o seu papelzinho na universidade e aplica no caso, no curso que você quiser. Você precisa de olhar em cada universidade como funciona o processo, onde é feito essa aplicação. Cada universidade tem um caminho diferente para os não europeus, então você realmente precisa de olhar em cada uma qual é a data, o prazo, o que você precisa mandar. Mas esse documento normalmente você vai precisar de mandar junto com certificados de idiomas e todos os outros documentos, passaporte, tudo o que a universidade vai pedir a você, uma vez que você já tem a Vorprüfungsdokumentation. Lembre-se que não todas as universidades trabalham com a UniAssist, então olha em cada uma das universidades qual é o processo, se você precisa da Vorprüfungsdokumentation ou não. Há universidades, por exemplo, que você vai fazer direto todo o processo com elas, você vai economizar o dinheiro da UniAssist, por exemplo, e o processo vai ser um pouco mais rápido, porque você vai direto pela universidade. Há outras que têm um outro caminho, então analise bem, olhe bem cada uma das universidades que você quer aplicar para não perder essa chance de conseguir uma vaga por não ter o documento no momento que você precisa. Lembrando também que na hora que você vai pedir a documentação, você precisa na UniAssist colocar universidade. Então coloque exatamente a universidade onde você quer estudar. E para as outras, normalmente você vai precisar também da documentação para a outra universidade. Fique atento a isso para não ter depois o problema de fazer a documentação errada ou não ter o documento que você precisa na hora de aplicar para estudar na Alemanha. Bom, e vocês? Me conte aqui nos comentários como está sendo o processo, se vocês precisam de uma Vorprüfungsdokumentation ou não, se vocês já fizeram, se tiver algum problema, se tem alguma dúvida, se eu posso ajudar em alguma coisa. Deixa aqui nos comentários. E muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.